Quero chamar aqui o missionário Jean, doutor Jean, servo do Altíssimo. Queridos, nós estamos iniciando hoje um tempo que Deus preparou especialmente para tocar a tua vida. E eu acredito que durante estas 7 semanas, estas 7 quartas-feiras que virão e as conseguintes, porque este é um projeto que não é para parar, não recebi algo de Deus por um curto espaço de tempo, mas eu entendo que esse projeto é para alcançar muita gente. Eu acredito que nós teremos aqui, o Dr. Jean vai me entender melhor ainda, um check-up da alma. É um check-in ou um check-up da alma. Nestas quartas-feiras, Deus preparou esse tempo para fazer um check-up em você. Com palavra, com Bíblia, com unção, com seriedade, com zelo pela tua vida, porque nós não queremos brincar com a tua fé. Quando Deus colocou esse projeto no meu coração, e se vocês se lembrarem no vídeo, bem no começo do vídeo, fala assim que você cuida de muitas coisas, e é uma verdade, você tem que cuidar de tantas coisas, vida profissional, vida familiar, vida financeira, é filho, marido, esposa, pai, mãe, funcionário, patrão, você cuida de tantas coisas e às vezes se esquece de cuidar de você, não tem cuidado de você, e Deus se lembrou de você, e Ele preparou todo este momento para que você fosse cuidado, para que você fosse tratado, para que você fosse ministrado, e a cada semana Deus quer ministrar você em uma área. A cada semana Deus vai usar um vaso dele, um instrumento dele aqui, para cuidar de uma área da tua vida que precisa de cuidado. Sabe, queridos, eu quero até desafiar você a buscar nestas quartas-feiras transformadoras, que é o nome desse projeto, quartas transformadoras, a buscar, a pedir para Deus felicidade. Eu não quero que você venha aqui buscar, e entenda o que eu vou te falar. Eu não quero que você venha aqui buscar uma restauração financeira, um casamento, finanças, saúde. Venha aqui buscar a felicidade. Sabe por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que são saudáveis, mas são infelizes. Eu conheço muitas pessoas que têm um casamento aparentemente legal, mas não são felizes de fato. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, mas são infelizes. E Deus te fez para que você fosse feliz. Então de repente você está orando, pedindo tanto dinheiro, a cura, isso e aquilo, e isso não vai trazer a tua felicidade. Nesta semana, nessas quartas-feiras transformadoras, diga assim: Senhor, eu estou indo para a tua casa, porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, Senhor. Eu quero me levantar e me deitar feliz. Independente do que vier a acontecer, Senhor, eu quero ser feliz. Eu quero que o Senhor me dê a alegria de ser uma pessoa feliz, porque daí todas as coisas vão encaminhar, todas as coisas vão dar certo. Entende isso? Então coloque a mão no teu peito agora. Senhor Deus, Adonai, Senhor de toda a terra, Criador do ser humano, o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor conhece do que fomos feitos e como somos feitos. O Senhor conhece as nossas emoções, o Senhor conhece o nosso psicológico, o Senhor conhece o nosso físico, o Senhor nos conhece totalmente e perfeitamente, muito mais do que a nós mesmos. Senhor, e nesta noite nós te pedimos, começa, Senhor, a realizar a tua vontade e o teu querer em nós. Leva-nos, Senhor, a entender o teu querer, a tua vontade. Leva-nos, Senhor, a nos desvencilharmos de tudo aquilo que estava nos atrapalhando, nos impedindo de termos uma visão clara da tua vontade, do teu querer para as nossas vidas, e estava nos distanciando de uma vida feliz e bem-sucedida. Mas que nesta noite, Senhor, o teu Espírito Santo tem liberdade para começar a alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor, o nosso querer com o querer do Senhor, para que achemos o caminho de uma vida feliz e abençoada. É o que nós te pedimos, Senhor. Faça em nós, em nome de Yeshua, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, Senhor.
Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui nesse tempo tão especial do Senhor. E é tão real a glória dele nesse lugar, é tão real a presença dele nesse lugar. Porque dele, por ele, para ele são todas coisas. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Rasga os céus desse lugar, Senhor. Rasga os céus desse lugar. Nós declaramos nesse lugar céus abertos, céus abertos. Espírito de Deus, sopra dos quatro cantos, sopra dos quatro cantos, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo transformação, curando os casamentos, as almas feridas. Livra, Senhor, da depressão, de todo o mal da alma. Shesoyanta kabasho. Alabado soite passou. Oh, ressoia. Meus irmãos, a nossa expectativa tem que estar totalmente no Senhor. E meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós estamos num ambiente de glória do Senhor, nós temos que beber tudo. Do trono do Senhor corre um rio, irmãos. Desse lugar aqui está correndo um rio de águas vivas. Beba, mergulhe de cabeça, nade. Diga assim, erga suas mãos, diga assim: Senhor, eu me abro para o teu mover, para a tua cura, para o teu agir. Alma minha, eu declaro ser curada no nome do Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, o Senhor está aqui. Não é o que eu vou dizer, não é minha entonação de voz, não, é o Senhor, irmãos. A partir do momento que você entrou aqui, o Senhor já começou a tratar a tua alma. Quando a igreja, meus irmãos, ela liga aqui na terra, já é ligado no céu, meus irmãos. Esse projeto que nasceu no coração do Senhor, eu tenho certeza que Deus essa noite está curando pessoas para ser canal de cura nas nações. Porque quem é curado, cura, irmãos. Quem é tratado, trata na vida de outros. É canal de bênção, amém. Beba do rio de Deus, beba sem medida, amém. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Eu vou pedir para alguém alcançar aqui o celular para mim ter controle da hora. Obrigado, pastor. Aleluia. Mateus 26. Tão bom poder estar aqui, irmãos. Que alegria. Obrigado, bispo, pela confiança. Eu sinto muito grato ao Senhor, né? Porque quando eu estava cursando a minha faculdade de psicologia, para quem não me conhece, não estava aqui, esses dias eu preguei aqui num domingo, foi tão tremendo, o Senhor me abençoou tanto aqui nesse lugar. Fiquei tão feliz de que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, meus irmãos. Entenda que o Senhor é a cabeça da igreja, pastor. Está tudo sob controle. Ele continua sendo cabeça. Nada perdeu não, fica tranquilo. Ele continua sendo cabeça desse lugar. E meus irmãos, a minha expectativa no Senhor do que Ele vai fazer aqui nesse lugar. Eu estava ontem em casa e meu coração ficava radiante assim, em saber que o Senhor está levantando aqui uma geração poderosa, irmãos. Eu tenho convicção disso.
tenho convicção que o Senhor tem separado aqueles valentes, os de Gideão. Tenho certeza, tenho convicção que o Senhor está separando esses. E meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui, sabendo que o Senhor me deu uma formação que ajuda a cumprir o meu propósito, aquele que Ele estabeleceu ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, antes mesmo de qualquer um dos meus dias existir. Todos os meus dias já estavam escritos no livro dele, e é uma satisfação imensa. Muito obrigado, viu, pastor? O Senhor tem abençoado muito a minha vida, glória a Deus, fico muito feliz. Mateus 26, a partir do verso 36, um texto tão famoso, irmãos, talvez uma das horas mais críticas, se não a mais crítica de Jesus aqui. Diz assim a palavra do Senhor, quem encontrou diga amém. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Diga angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma, diga alma, está profundamente triste, numa tristeza mortal. Diga tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos discípulos e lhes encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Eu fui incumbido de falar, meus irmãos, de depressão e feridas emocionais. E eu vou acrescentar aqui: vencendo a depressão e as feridas emocionais, irmãos. Meus irmãos, quando nós estamos falando do tema depressão, nós estamos falando, segundo a Organização Mundial da Saúde, do mal deste século. A previsão, meus irmãos, que daqui a 4 anos, 20% da população mundial esteja acometida com esse mal. Os dados de 2014 dizem que 7% da população mundial é acometida. Isso os que são diagnosticados. Eu sempre digo que a notícia revelada ela é 50% da notícia real. Meus irmãos, mais assustador que isso é tão profundo e profético para as nossas nações, que de 18 das nações, meus irmãos, que participaram dessa pesquisa, das principais nações, o Brasil é a nação com maior número de casos em 2014. Cerca de 11 milhões de pessoas. Dessas 11 milhões, nesse dia, meus irmãos, 25 pessoas tiraram a própria vida no Brasil. No ano são em torno de 9 mil pessoas. Dentre essas, muitos irmãos e irmãs que estão aqui na casa do Senhor, que querem desfrutar do melhor do Senhor, mas se encontram numa situação, numa doença, meus irmãos, que não tem cheiro. Uma doença que demora para se manifestar no corpo de maneira visível, mas se manifesta.
Uma doença que serve, meus irmãos, de preconceito entre a família, frescura, preguiça. Um sentimento que domina a alma, que você é incapaz, que você não tem valor. E meus irmãos, embora esses sejam os dados que as pesquisas dizem, eu não acredito, meus irmãos, eu não acredito. Sabe por quê? Eu vejo o que o Senhor está fazendo nessa geração, e o meu coração muito se alegra, irmãos, porque eu creio num grande mover do Senhor, e eu já vejo Ele acontecer, irmãos. Quando eu vou para Aspásia e eu começo a ver aqueles jovens que batizaram há 4, 5 meses, ansiando pelas nações, quando eu vejo as mães chegarem diante de mim e falar assim: olha, minha filha está falando que o Espírito Santo está falando com ela, e está falando, a minha filhinha foi usada, o Espírito Santo usou ela para falar. Meus irmãos, eu de coração estou muito animado com aquilo que o Senhor vai fazer, irmãos. Eu tenho muita expectativa. Eu sei, meus irmãos, que Deus vai levantar o povo dele para ser canal de cura, porque, meus irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus nunca perdeu uma batalha, Deus nunca perdeu, e Ele não vai perder, irmãos. Ele vai levantar o povo dele, e você faz parte desse exército. Nós venceremos esse mal, e nós seremos canal de cura e restauração, irmãos. Se você crê, diga aleluia. Glória a Deus, irmãos. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que todo mal, que todo inimigo precisa de estratégia, irmãos. Existem os caminhos certos para você vencer. Quando você chega no médico acometido com uma doença, ele pergunta os sintomas, e os sintomas revelam uma doença. E ele fala assim: olha, para você cuidar dessa doença, você vai ter que fazer repouso, você vai ter que comer isso, você vai ter que beber esse remédio. E aí, você já aprende. Se você perguntar para alguém que teve dengue, ele vai te dar o receituário completo. Você tem que comer inhame, você tem que fazer isso, aquilo outro. Por quê? Ele já foi curado, ele passou por aquilo, irmãos. Nós precisamos de estratégia. O que eu quero te dizer, meus irmãos, que nós estamos falando de algo muito sério. Muito sério. E sabe, bispo, eu me alegro tanto porque na minha sala tinha um pastor. Quando eu entrei na faculdade, tinha um pastor se formando. E o pastor Ronaldo vai se formar esse ano, de Santa Fé do Sul. Eu vejo que o Senhor tem levantado uma geração em todas as áreas, não só na área de psicologia, advogados, enfermeiros. Cadê a Michele? Michele está aqui? Enfermeira? Não vi ela aqui. Mas eu creio que Deus está levantando pessoas em todas, meus irmãos, em todas as áreas, para ser canal de cura, de restauração, de transformação, em todas as áreas. Mas nós temos as armas certas. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender, você que está anotando, que a vida é cíclica, irmãos. A primeira coisa que nós precisamos entender, que a vida é cíclica. Abra sua Bíblia, volte aí um pouco em Mateus 21, irmãos. Mateus, no capítulo 21, no verso 7. Olha só, meus irmãos, nós vamos falar do mesmo personagem, do grande Yeshua, o Senhor, na mesma cidade, pouco tempo antes do texto que nós lemos. Mateus 21, verso 7 diz assim, olha: trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelos caminhos, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão ia diante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia.
Olha só, meus irmãos, que paradoxo, como a vida é cíclica. Nós lemos um texto, irmãos, que Jesus, o grande Yeshua, ele estava numa situação que os discípulos nunca se depararam. Jesus diz assim: a minha alma está profundamente angustiada, triste, a ponto de morte. Fica aqui comigo. Jesus foi acometido com o sentimento de solidão. Fica aqui comigo um pouco. Eu não quero ficar sozinho, me ajuda a orar, intercede aí. O líder, sem vergonha de mostrar as suas debilidades, as suas fraquezas. Me ajuda na minha fraqueza. A minha alma está triste, angustiada. E pouco tempo antes nós vemos, meus irmãos, o ápice, a glória de Jesus. No que eu digo em termos humanos, ele chegando em Jerusalém, o povo festejando, exaltando, Hosana, todos reconhecendo quem é esse. Aqueles que não conheciam, queria saber quem ele era. Conhecido por todos, exaltado, proclamado filho de Davi. Uau! Os discípulos querendo ficar perto dele. Se tivesse celular naquela época, eles queriam tirar foto. Faço parte do ministério de Jesus. Eu e o mestre entrando em Jerusalém. Pouco tempo depois, irmãos, Jesus está sozinho. Um pouco mais adiante, a Bíblia fala que todos aqueles, inclusive os discípulos, aqueles que estavam junto dele, o abandonaram. Meus irmãos, a vida é cíclica. A vida tem altos e baixos. A enfermidade, a crise financeira, meus irmãos, bate até na casa do Eike Batista, irmãos. Não é só o teu carro que o banco vem pegar, de milionário também vai buscar. Problema de drogas dentro de casa, vício, meus irmãos. A vida gira, irmãos. O único que não muda é o Senhor. O único que não tem crise é o Senhor, irmãos. Ele é soberano. Desde que o homem se tornou pecador, meus irmãos, o mal, a morte impera. A salvação veio, meus irmãos. A restauração, a morte não nos domina mais, aleluia. O maior inimigo do homem não nos domina, mas nós temos as mazelas, ainda as consequências do pecado imperam. E meus irmãos, essa doença, a depressão, ela que produz essa sensação de tristeza, choro, sem entender porquê, desânimo. Você não consegue dormir mais direito. Demora para pegar no sono. Quando pega no sono, acorda muitas vezes durante a noite. A vida perde o sabor. Aquilo que você mais gostava de fazer perde a graça. A comida perde o sabor, você não quer comer. Feridas na alma. Palavras, irmãos, que muitas vezes vêm daqueles que deveriam nos afirmar, como aquele que nos ama, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Meus irmãos, com Jesus não foi diferente. Aqueles que estavam mais próximos dele o negaram quando ele mais precisou. Aqueles que deveriam ser canal de cura, de amparo, estou com você, Jesus, eu não abro mão. Viraram as costas. A Bíblia diz que Pedro falou mal, jogou pragas em Jesus.
Aquele que pouco tempo tinha dito assim, ó, eu vou com você até o fim, Jesus. Estamos juntos, Jesus. Aqueles que estavam mais perto, meus irmãos, uma coisa é nós sermos ofendidos por alguém na rua que você não conhece. Você fica bravo, depois você nem lembra mais da cara da pessoa. Outra coisa é alguém de dentro da sua casa, alguém próximo. Dói, machuca. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a vida, meus irmãos, ela tem esses dissabores. Faz parte, irmãos. Você sabe por quê, pastor Ed? Porque a depressão, ela tem a potência, o gatilho, quando é gerada uma situação que me desestabiliza. A perda do ente, a empresa quebra, uma doença, a perda de um pai, os filhos que vão embora, se formam. Você só tinha uma filha, você cuidou dela, ela vai embora estudar. Um divórcio, irmãos. A esposa, o esposo ficam feridos, uma traição, um casamento. Os filhos sofrem. Meus irmãos, isso faz parte da vida. Eu gostaria de dizer que é diferente, mas isso faz parte, irmãos. Não foi diferente com Jesus. Ele passou as mesmas necessidades. A reprovação da família que chamou ele de louco. O que você está fazendo? Você está ficando louco, Jesus. Volta para a casa do teu pai e da tua mãe. Jesus sofreu, meus irmãos. E de um momento de glória, de ápice, aos olhos humanos, ele se encontrou num momento de pior ruína, sozinho. Ninguém, irmãos, ninguém. As multidões que o cercavam, ninguém do lado dele. A solidão consumia, irmãos. E quando nós, meus irmãos, não sabemos reagir a essas situações, esses desequilíbrios que acontecem em nossa vida, nós passamos por aflições, essa doença se instaura. Se instaura na nossa maneira de pensar. Nós achamos que o problema está em nós, que nós não damos certo, que ninguém gosta da gente, eu não sirvo para nada, nada deu certo na minha vida. Eu tentei jogar futebol, não deu certo. Eu tentei ser vendedor, não deu certo. Eu tentei no casamento, minha esposa me deixou, meu esposo me deixou, eu não sirvo para nada. Você serve sim. Você tem vida porque o Senhor te separou para cumprir um propósito nessa geração. Você não é obra do acaso. Você tem um Pai, Ele é o seu pastor. Nada te faltará, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte. Não precisa temer mal nenhum, pois o Senhor está contigo. O bordão e o cajado dele te consolam. A segunda coisa que nós precisamos entender, irmãos, a primeira é que a vida é cíclica. Entenda isso, diga, a vida é cíclica. Tem altos e baixos, irmãos, faz parte. A segunda coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, existem situações que não irão mudar. Jean, isso não é gospel, mas é bíblico. Vá lá para o texto, meus irmãos, que nós lemos novamente, de Mateus.
Oh, Yeshua, nós te adoramos. Tu tens liberdade nesse lugar. Mateus 26. Alabaçu, verso 39. Olha só, meus irmãos. Tem situações que nós vamos ter que enfrentar. A situação não vai mudar, irmãos. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Diga, orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vá lá para o verso 43. Aliás, verso 42, retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, olha, preste atenção. Se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Meus irmãos, Jesus estava em pecado, irmãos. Jesus estava em pecado, irmãos. Jesus pecou. Jesus desagradou o Pai, irmãos. Ele não desagradou o Pai. Pelo contrário, o Senhor disse assim: olha, esse é meu filho amado, nele eu me comprazo. O prazer de Deus estava em Jesus, está em Jesus. E meus irmãos, Jesus passou por essa situação. E ele, meus irmãos, cheio de intimidade com o Pai, ajoelha, ora: Pai, tira essa situação de mim. Eu não quero a cruz. Eu não quero ir. Eu não quero enfrentar essa situação. Por que, Senhor? Tira isso de mim. A situação mudou, meus irmãos. A situação mudou. Deus tirou a cruz, irmãos. Deus não tirou a cruz, irmãos. Jesus clamou, rogou ao Pai. A situação não interviu. Jesus não saiu: vou embora da igreja. Eu vou virar ateu agora, porque eu orei. Deus não clamou. Sempre devolvi o dízimo, pastor. Minha empresa está quebrando. O Senhor não... Eu não tenho dinheiro nem para pagar os funcionários. Que Deus é esse? Sempre servi na igreja, pastor. Meu marido foi embora. Minha esposa me traiu. Está vendo, pastor? Está vendo? É isso aí, ó. O que adianta? Meus irmãos, a situação não mudou, mas a postura de Jesus mudou diante da situação. Ele clamou, irmãos. Ele rogou ao Pai, porque Deus poderia fazer. Senão Jesus não tinha orado. Mas era necessário para que muitos, eu e você, estivéssemos aqui, que Ele passasse pela cruz. Era necessário. E meus irmãos, Jesus, vendo que a situação, que Ele tinha que passar por aquela situação, que Ele tinha que enfrentar, Ele disse para os discípulos, diz um verso 45, depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus encarou a situação, meus irmãos. Ele vai de encontro. O problema, meus irmãos, que a gente quer arrumar desculpa, a gente quer fugir. E isso destrói a nossa alma, irmãos. Protelar o problema, fingir que não existe, não encarar a realidade, irmãos, piora, destrói a nossa alma. Porque a energia que tem para enfrentar o problema, nós direcionamos ela em criar expectativa numa situação, numa situação que não vai acontecer. Pastor, destruí minha família, eu traí minha esposa, está tudo acabado.
Você traiu. Arrependa-se. Pede perdão. Mas não vai adiantar mais você lamentar. Você tem que levantar a cabeça e dizer assim: minha esposa, agora, a partir de hoje eu vou honrar. Eu vou ser o marido que eu nunca fui. Eu não cuidei bem dos meus filhos, por isso eles são assim. O que vai ser da minha vida? Não, então eu vou mudar a partir de hoje. O passado, irmãos, a gente não toca. Se você está entendendo, diga: eu estou entendendo, Jean. Meus irmãos, nós precisamos, isso é fundamental. Porque às vezes a moça está esperando, cria expectativa no cara que vai voltar, que ela namorou 5, 6 anos atrás. Ele vai se arrepender, ele vai se converter, ele vai voltar aos caminhos do Senhor, e aí a gente vai se encontrar, e a alma dela, meus irmãos, vai sendo definhada numa esperança. A energia que ela tinha que empenhar e falar assim: não, eu vou mudar essa situação. Não, que isso, o Senhor vai me dar uma pessoa. Não é porque não aconteceu lá, Deus vai mudar essa situação, Ele é fiel. Eu vou orar, eu vou buscar. Agora está tudo acabado, minha empresa acabou, só me resta uma bala na cabeça. Você só perdeu a empresa, meus irmãos. É uma empresa. O dinheiro, o tempo que você demorou para construir, o Senhor, se quiser, Ele faz em 6 meses, 7 meses. Ele muda, meus irmãos. Para Deus não existe impossível. Mas não adianta você ficar lamentando: e agora, o nome, enfrenta a situação. Eu não vou conseguir te pagar nesse mês, mas divide para mim em 2 anos, eu vou te honrar. Meus irmãos, há situações que não vão mudar. Lamentar, irmãos, é pegar a ferida e nós ficarmos cutucando. Não vai curar nunca. Cada vez que nós geramos expectativa numa situação que não vai mudar, você orou, você clamou, você entregou ao Senhor. O Senhor não proveu. Ele não vai voltar. Ele fugiu de casa. Deus pode fazer ele voltar, mas você tem que cuidar da sua saúde, da sua alma. Filhos, eu creio que meu pai e minha mãe ainda vão voltar. Amém. Ore, coloque diante do Senhor. Mas não adianta você fazer a sua vida girar em torno disso. No sentido: eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir, porque a minha casa acabou, o casamento do meu pai e da minha mãe acabou. Não! Você tem um pai que não te abandona. Ele é contigo por onde você andar. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, Ele não cochila. Ele é o teu pai. Nós temos que aceitar a realidade, irmãos. Eu joguei futebol na minha adolescência, como muitos. E aí, irmãos, chega uma fase da vida, meus irmãos, e coisa que é usada para trazer ferida na alma dos meninos é o futebol, irmãos. Não deu certo, como a maioria. Não dá certo. E aí, irmãos, eu percebia que a minha cabeça ficava em torno de bola. 17, 18 anos, eu fazia tudo, meus irmãos, para jogar bola. E eu jogava bola, eu era agressivo, xingava, brigava, batia. E eu falava assim: mas por que eu tenho esse comportamento? Por que eu me transformo jogando futebol? Sabe, lá na minha alma, lá no fundo, alimentava uma expectativa: ainda você vai ser um jogador. E meus irmãos, quantos anos demorou para mim entender a situação? Eu não ia ser mais ou menos feliz. Aliás, eu não ia ser feliz jogando futebol. Eu ia ser feliz cumprindo meu propósito no Senhor. A sua faculdade de medicina: eu não vou ser ninguém fazendo enfermagem. Eu não vou ser ninguém estudando letras. Eu queria fazer medicina, eu queria. Minha irmã,
Você vai ser feliz cumprindo o propósito do Senhor, ganhando 1 milhão, R$1.000. Não importa, você estando no propósito do Senhor, você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Ai, meu marido foi embora, não tem problema, o Senhor não foi embora, Ele está com você. Nós temos que encarar a situação, meus irmãos. Eu estou sendo repetitivo, sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes a gente fica se enganando, é o auto-engano. E você é agente de cura dessa sua ferida, dessa sua depressão. O maior agente de cura é você. Quando eu vou tratar um paciente na minha clínica, irmãos, na primeira consulta, nós fazemos uma aliança. Se a pessoa, meus irmãos, não cumprir todas as fases do tratamento, eu não posso tratar. Você sabe por quê? Não sou eu que cura, a cura está nela. Você sabia que quase todos, se não todos os medicamentos, eles são só um instrumento para que seu corpo se cure, fortaleça, mostra onde está o vírus, mas quem cura é o teu corpo. A cura está em você, irmãos. Vocês estão entendendo? Terceira coisa que nós precisamos entender, irmãos. Aleluia. Balabaçoi, andalabaxoi, andalabaçoi. Decabaçoi. Devo confrontar a minha alma com a verdade. Diga assim: devo confrontar a minha alma com a verdade. Abra sua Bíblia em Salmo 42. Já estamos caminhando para o fim. Oh Senhor, Alabashoi andala kayamba jorre godabaço. Nós te adoramos, nós te bendizemos. A partir do verso 3, diga assim, ó, diz assim, ó. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: aonde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Diga, choro angustiado. Pois eu costumava ir à multidão. Olha o pensamento no passado, irmãos. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzir na procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Diga, ponha a sua esperança em Deus. Diga, pois ainda o louvarei. Diga, Ele é o meu Salvador. Diga, e o meu Deus. Aleluia. Ó, a continuação: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Meus irmãos, olha só Jesus lá no Getsemane. Ele diz uma palavra poderosa, reveladora para os discípulos. Ele falou assim, ó: a minha alma está angustiada, triste a ponto de morte. Depois ele faz uma separação, preste atenção. Ele faz assim, ó, o Espírito, ele vai falando para os discípulos: vocês têm que orar, vocês têm que vigiar, pois o Espírito, olha só, está pronto. O Espírito está pronto, pastor. O Espírito está ali, ele clama por Deus. Quando o Espírito Santo vem, preenche o Espírito, ele não consegue viver, ele se torna um só. Mas a carne, irmãos, a carne é fraca. Não há, meus irmãos, nós fazemos uma divisão para nós entendermos a matéria. É mais ou menos água, irmãos.
A gente faz a divisão entre hidrogênio e oxigênio para a gente falar assim, olha, a água é composta disso. Mas nós não conseguimos separar. Vou separar o oxigênio, vou separar o hidrogênio. Eu não consigo. É uma coisa só. Se eu separar, não é mais água, ok? Preste atenção. Quando eu vou num velório, irmãos, eu vou lá no velório, tá lá o corpo. Eu olho assim, eu falo, olha lá, até que ele tá bonito, é ou não é? Ou a gente fala, meu Deus, como ele está inchado. Jesus Cristo amado, por que eu vim nesse velório? Podia ter ficado com as lembranças boas. É ou não é? O corpo não está ali, irmãos? Sim ou não? Dentro daquele corpo ali tem um cérebro, não tem ali o cérebro? Ali naquele cérebro ali, ó, se tivesse vida do espírito, estaria todas as informações, o jeito dele pensar, os traumas da infância, tudo estaria ali naquela caixa ali, naquela região. Mas o espírito não está mais ali. O espírito que Deus deu voltou para Deus. E a nossa alma, meus irmãos, ela tem quase vida própria, pastor. Ela faz parte de nós. Não tem como a gente costuma terceirizar o problema, né? A gente fala assim, minha cabeça está tão fraca esses dias, como se minha cabeça fosse parte de outro ser, né? Como se fosse aqueles filmes de terror. A cabeça, ela ali, ela não está mais, não é? A gente acha como se fosse uma terceira pessoa. Mas a nossa alma somos nós, não tem como a gente separar, irmãos. Mas ela fala. Você sabe qual é o maior obstáculo para uma pessoa ser batizada no Espírito Santo? A alma. Você vai fazer batismo no Espírito Santo, a pessoa começa lá, e andar lá. A alma fala assim, você está repetindo a oração do pastor. Você está repetindo. Ela começa a falar, a pessoa fala, eu não vou orar não, estou repetindo. Fica esperando o céu abrir, o anjo falar, eis a língua sobre a sua vida. A alma, meus irmãos. A alma, ela tem poder de nos dar a vitória e nos dar a derrota, irmãos. Olha só, quando Golias está lá, irmãos, fazendo a ameaça, tinha um exército. A Bíblia diz que todos ficaram atordoados, morrendo de medo. Aí chega um terceiro, Davi, mais fraco, meus irmãos, Davi não tinha o perfil nem para preencher o exército de Israel, que dirá enfrentar o gigante. Aí chega um cara com a alma, meus irmãos, ensinada, cheia de Deus, e ele chega assim, todo mundo já está derrotado na alma, inclusive Saul. Ixi, não vai dar não, hein? O que a gente vai fazer? Meu Deus do céu, não vou dar conta. Se esses caras levantar aquela espada ali, vixe, agora eu vou dar conta de correr como? Olha o tamanho da perna dele, 2 passos ele me alcança. Os caras falam, não vou não, pode ser o dinheiro que for, ele pode triplicar a oferta, eu não enfrento. Aí chega, meus irmãos, um menino, sem perfil nenhum, mas com a alma, meus irmãos, com a alma confiante, cheia da glória e do poder de Deus. Aí ele chega e fala assim, ele escuta o cara, e ele fala assim, quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Aí, meus irmãos, falam a recompensa para ele. Aí, ele não olhou para o gigante, ele olhou para a recompensa. A alma dele, meus irmãos, estava ensinada, doutrinada, norteada, aquilo que o Senhor iria fazer, não na capacidade ou na incapacidade dele. Ele nem olhou. Meus irmãos, Davi já foi enfrentar Golias com ele já derrotado. Ele já tinha convicção que ele ia derrotar. Na alma, meus irmãos, tem até um livro, né? Fala a mente, o campo de batalha, não é? E meus irmãos, e nós precisamos aprender, preste atenção, a questionar nossa alma, porque o segredo da cura está a gente confrontar nossa alma, irmãos, porque ela fala. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Aí, olha só como foi poderoso. Isso, meus irmãos, me ajudou a vencer muitos pecados, meus irmãos, da área sexual na minha vida. Porque eu estava lá no banco e louvado seja Deus, passava uma mulher bonita e falava assim, nossa, que mulher bonita. Graças a Deus, eu sou saudável, eu sou homem. Mas aí, a minha alma, irmãos, falava assim, olha lá para a bunda dela. Isso só acontece comigo, tá, irmãos?
Aí eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta. Senhor Jesus, o que eu vou fazer, Pai? A carne é fraca, Senhor, é verdade, a carne é fraca, então eu não dou conta, a carne é fraca. Meus irmãos, a alma, ela precisa ser confrontada. Aí quando eu entendi essa verdade, irmãos, e a Bíblia sempre disse isso, mas lá na faculdade foi reafirmado, porque a prisão, meus irmãos, a prisão da ferida emocional, da depressão e outras, está na alma, na maneira que o nosso pensamento circula. Qual é a função do terapeuta? Ele vai ajustando a verdade, porque a pessoa não consegue enxergar a verdade. O terapeuta vai trazendo a realidade, vai confrontando a alma. Ali, ó, vai falando com as palavras, vai confrontando a alma. A pessoa fala, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas você tem esse poder na sua vida de confrontar a sua alma. Aí, meus irmãos, eu estava lá, eu falava assim, a palavra do Senhor diz que eu tenho a mente de Cristo, e Jesus não tem lado no pecado não. Fica quieta, alma minha, a minha alma é cheia de Deus, a minha vida é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Quando, meus irmãos, o diabo chegava lá, jogando setas na minha alma, falando assim, teu passado, rapaz, você pecou tanto, e agora aí você vai querer falar de Jesus? Esse aí nunca vai aceitar Jesus. Você ia para a festa junto com ele, bebia, a alma falava assim, ele não vai dar conta. Aí eu falava assim, não, alma minha, se Jesus deu conta de transformar a minha vida, que era o pior deles, imagine esses aí. Deixa eu falar para eles que se eu tive solução, para eles também tem solução. Meus irmãos, nós precisamos confrontar a nossa alma, porque a nossa alma fala assim, pastor Edson, eu não vou conseguir, eu não tenho valor nenhum, eu não dou conta, eu não consigo assumir a célula, eu não consigo falar, eu não consigo falar em público, eu não sirvo, eu não sei ler, eu nunca vou conseguir namorar ninguém, eu sou feio. Gente, como alguém vai namorar uma pessoa com o nariz tão feio assim? Eu não consigo, eu não vou conseguir. Deixa eu valorizar outras áreas. Se meu nariz é feio, eu vou colocar um top bem apertadinho para mostrar meu peito, porque meu peito é grande. Mas isso são feridas na alma, irmãos. O pai nunca afirmou, você é linda, filha, você está tão bonita. Que vestido lindo, minha filha. Você é a mais linda de todas. O pai nunca afirmou para o rapaz, ou a mãe, filho, você é um grande homem, você é honesto. Não, você não pode pegar o carrinho porque você é honesto. Gente honesta não faz isso, vai lá e devolve. Você é um vagabundo, você é um sem vergonha, você não quer trabalhar. Você é vagabundo, você é sem vergonha, você não quer trabalhar. Gente perto, vai construindo a maneira de pensar na nossa alma, irmãos. Vai construindo. Eu não sirvo para nada, eu não sirvo para nada. Meus irmãos, nós somos seres que somos totalmente influenciados pelo nosso meio, mas o nosso meio nunca vai determinar quem nós somos, porque não é a circunstância, meus irmãos, mas é como eu me posiciono diante dela. O segredo não é você falar assim, agora eu já sei que foi meu pai que falou isso, por isso que eu me visto desse jeito, para chamar a atenção dos homens. É por isso que eu quero conquistar todas as meninas, porque eu fui muito rejeitado na minha adolescência, ninguém queria me namorar, agora eu sei o que é. Não é para você simplesmente saber a situação, é para você dizer para a situação assim, eu não aceito, eu sou uma pessoa curada, Jesus Cristo já levou as minhas enfermidades na cruz. Você deve confrontar a sua alma com a verdade de Jesus Cristo, é ela que te cura. Ora nos Salmos, meus irmãos, Salmo 103, nós temos que dialogar com a nossa alma,
para a gente encerrar aqui. Diz assim: bendiga o Senhor, ó minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor, ó minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, e enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Nós devemos confrontar nossa alma com a verdade. Ele enche a minha vida de bens, sim. Sim, eu quebrei, mas Deus vai restaurar. Para Ele não é impossível. Eu perdi minha juventude no mundo. Filho, filha, se você encontrou o Senhor, a palavra está dizendo que Ele renova a sua juventude. Como a águia, Ele vai te renovar, Ele vai te restaurar essa noite. Nós não podemos aceitar o que a nossa alma diz, porque Satanás potencializa isso. Quando a nossa alma é ensinada a olhar só para o lado ruim, as coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente não consegue enxergar. Você leva uma pessoa para Jesus, aí você fala assim: eu não sirvo para nada, sou um pecador, pinguço, volta e meia eu fumo, bebo, o pastor não sabe, meu líder não sabe. Aí você ganha uma pessoa para Jesus, aí a sua alma fala assim: olha, e Satanás potencializa, fala assim: não foi você, foi a pregação do líder de célula, não foi você, foi o bispo que pregou. Você começa a pagar suas contas em dia. Aí a esposa, o esposo, o filho fala: você não me deu isso, eu queria o carrinho, eu queria o celular. Aí a sua alma fala assim: tá vendo? Você não serve para nada, mas você nunca deixou faltar nada, arroz, feijão, bife na sua casa. As contas é paga em dia. Não tem um tênis da Nike, mas tem um tênis em dia lá, bonitinho para o seu filho na escola. Mas a alma fala assim: olha, tá vendo? Você não consegue dar o tênis da Nike. O Senhor está curando a tua alma essa noite. Confronta a sua alma com a verdade. Eu não dou um tênis da Nike, eu vou dar o céu para o meu filho. Eu vou ensinar o que é ser um homem de Deus para ele. Aliás, ele vai entender que ele não precisa de ouro nem prata, nem da riqueza desse mundo, porque ele vai juntar tesouro no reino dos céus, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Vem, filho, o papai vai te ensinar a juntar tesouro numa poupança que nunca desvaloriza. Para nós encerrarmos, irmãos, oh Senhor, nós te adoramos por essa noite. Eu devo ir até a cruz de Jesus. Meus irmãos, não há palavras para descrever o que significa a cruz de Jesus. Nós não encontramos, meus irmãos, no dicionário palavras que aproximem do poder que há na cruz de Jesus. Não há, irmãos. Não há. E Jesus, meus irmãos, Jesus enfrentou a humilhação, a dor física, a solidão, irmãos. Ninguém para estar com Ele. Jesus ficou nu, irmãos. Jesus foi humilhado em praça pública, ficar pelado, meus irmãos. Hoje em dia é uma vergonha. Você imagina 2000 anos atrás. Ele era o mestre, meus irmãos, era respeitado. Jesus foi humilhado. A cruz foi tão pesada que ele não conseguiu carregar sozinho. Teve que um homem ajudar ele a carregar. E ele vai para a cruz. Jesus vai literalmente para o inferno depois da cruz. Mas, meus irmãos, Jesus enfrentou a cruz dele. Jesus enfrentou a situação.
E quando ele chega no inferno, meus irmãos, ele não chega derrotado, não. Ele já chega lá trazendo salvação e restauração lá no inferno. Já tomou da morte a chave do abismo, já pegou de volta. E quando ele ressuscita, ele diz assim: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Meus irmãos, aquela situação, a cruz, não enfraqueceu Jesus, não destruiu Jesus. Aquela situação deu a Jesus um peso de glória que nós não encontramos palavras para dizer. Trouxe salvação para a humanidade, trouxe cura, transformação física para nossa alma, para meus irmãos. Na cruz de Jesus não há enfermidade que resista, não há incredulidade que suporte diante da cruz de Jesus, não há sabedoria humana, nada, meus irmãos, nada. E Jesus, meus irmãos, quando ele sai da cruz, ele vai diante dos discípulos, uma pessoa curada. Ele não chega falando: Pedro, tá vendo, não deu certo, você me traiu, você falou que você ia fazer isso, aquilo outro, tá vendo? Ninguém, vocês aí, tudo me abandonaram, agora eu estou na glória, agora toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, vocês vão ficar aí, enquanto eu fico aqui no palco, e aí vocês vão ver a minha glória. Meus irmãos, não. Jesus em toda a glória, curado, meus irmãos, curado. Ele prepara um peixe, prepara um pão. Agora que eu estou em glória, curado, restaurado, deixa eu curar os meus. Deixa eu curar os meus. Vem cá, Pedro, tu me amas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Eu gosto de ti, Jesus. É mais ou menos. Não, você pode vir do jeito que você está aí. Eu vou te curar. Você vai ver. As nações conhecerão meu nome através da tua vida, Pedro. Vem cá, João. Vem cá, discípulo amado. Vem cá, Mateus. Vem cá. Você deixou eu para trás. Não importa. Jesus, eu não sou digno. Você nunca foi digno. Eu acredito em você mesmo assim. Vem cá. Eu vou te curar. E aliás, eu não só vou te curar vocês, mas vocês serão canal de cura em todas as nações. As nações serão curadas através da vida de vocês. Feche os olhos, nós vamos orar e encerrar, irmãos. O Espírito é com o Senhor. Rasga a tua alma diante do Senhor. Rasga a tua alma diante do Senhor. O Espírito está te trazendo lembranças, situações que aconteceram na tua casa. Libera perdão. Diga assim: eu perdoo meu pai, eu perdoo aquele funcionário. Diga, o Espírito Santo está te trazendo a memória. Eu perdoo a minha patroa que humilhou. Traga a existência. Fale com o Senhor. Ele quer te trazer cura. Rasga a tua alma, libere perdão. Meus irmãos, não existe nada mais curador que o perdão. É momento de você dizer assim: eu perdoo. Você precisa mudar diante da situação. É você que tem esse poder. Você que pode mudar a sua história. E aí, além disso, o Senhor está aqui. Ele te dá autoridade, Ele te dá vida para transformar, para restaurar você e a sua casa. Sayandalabasu, kayandalabasho, saliamanamayo. Visita nossa alma, Senhor. Halabacosoyambalabasu. Se você está aqui essa noite e você quer dizer assim: Jean, eu preciso de cura na alma,
A depressão estava tomando conta do meu ser. A tristeza, tantos anos, Jean, tantos anos que eu tenho sido acometido. Eu tenho sido massacrado. Eu não consegui vencer a separação. Eu não consegui vencer a separação dos meus pais, do meu esposo. Eu não consegui vencer a morte do meu filho, da minha filha. Eu não consegui. Jean, me ajuda, sai do teu lugar, vem aqui correndo que eu quero orar com você. Eu quero ser canal de vida. Eu quero soprar vida. Vida onde há morte. Assim como Ezequiel soprou vida diante daquele vale de ossos secos. Eu peço ajuda.